Bem-vindos ao segundo Simpósio Brasileiro sobre Governança e Desenvolvimento Sustentável, em realização online no período de 25 a 27 de outubro de 2017. Evento esse promovido pela Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista, ANAP, e com a qual mantemos colaboração. Eu me chamo Maria Bethânia Moreira Amador e leciono na Universidade de Pernambuco, campus Garanhuns. Nessa oportunidade, vamos palestrar sobre o entendimento sistêmico da governança ambiental. O tema em tela envolve termos que necessitam de um certo desvendamento, principalmente para facilitar a compreensão por parte de interessados e iniciantes no assunto. Feitas essas colocações iniciais, vamos ao que interessa, esperando estar contribuindo para uma melhor compreensão do que se entende por governança ambiental sob uma concepção sistêmica. Mas, sem adentrar nas entranhas dos mesmos, porque para isso teríamos que ter conhecimento de causa e ainda não é o caso. Para isso, trazemos uma reflexão inicial sobre o estado atual da nossa cidadania ambiental, perante as incertezas do bem comum, da saúde ambiental do planeta, feita pelo Papa Francisco em sua carta encíclica de 2015. Essa reflexão se dá frente aos avanços teóricos metodológicos que se mesclam nas tomadas de decisão formais ou não, em níveis locais ou globais e presentes no pensamento paradigmático vigente. Reconhecemos, a propósito da situação e das possíveis soluções que se desenvolveram, diferentes perspectivas e linhas de pensamento. Num dos extremos, alguns defendem a todo custo o mito do progresso, afirmando que os problemas ecológicos resolver-se-ão simplesmente com novas aplicações técnicas, sem considerações éticas nem mudanças de fundo. No extremo oposto, outros pensam que o ser humano, com qualquer uma das suas intervenções, só pode ameaçar e comprometer o ecossistema mundial, pelo que convém reduzir a sua presença no planeta e impedir-lhe todo tipo de intervenção. Entre esses extremos, a reflexão deveria identificar possíveis cenários futuros, porque não existe só um caminho de solução. Isso deixaria espaço para uma variedade de contribuições que poderiam entrar em diálogo a fim de se chegar a respostas abrangentes. Carta Encíclica, 2015. Observa-se, então, que há uma aproximação de pensamento com a ideia de que entre pontos extremos existe uma gama de soluções. O que se verifica em outras leituras também, como, por exemplo, o livro Entre o Cristal e a Fumaça, de Henri Atlan, de 1992, o qual evidencia um estudo de cunho biológico, mas que o fez refletir sobre vida e morte, frente a dois elementos tão diferentes em suas estruturas e conjunturas, oportunizando ao leitor a percepção de que entre a rigidez de um cristal e o evanescer de uma fumaça existe inúmeras possibilidades. E ainda, para trazer mais luz ao que está sendo enfatizado, coloca-se que a responsabilidade da mudança está em nós. Deveria ser começado conosco mesmo, sido treinado para não fechar nossas mentes prematuramente à inovação, às coisas surpreendentes. Isso significa repelir aqueles que matam as ideias, que atacam sugestões novas, alegando a sua impraticabilidade. Defendem o que desejam que exista agora, por mais absurdo, opressivo ou impraticável que possa ser. Acima de tudo, pretende-se começar este processo de reconstrução agora. Deste modo, nós e nossas crianças podemos participar na reconstrução excitante da própria civilização. Essa citação encontra-se no livro de Educação Ambiental, de Mateus Silva, de 2001. Ou melhor, de 2013.
Bem, mudar, reformar, transformar, então, são palavras que nutrem ações em seu sentido amplo. Edgar Morin, em 2001, por exemplo, na sua obra Cabeça Bem Feita, enfatiza a questão da reforma do pensamento e das instituições. Isso é fundamental para se ter um outro olhar sobre a sociedade e o ambiente em geral. O que pode acontecer desde uma escala local até uma escala global, planetária. Levando a planejamentos diversos, regidos por governos, também diversos em sua renovação, mas cuja governabilidade seja enriquecida pela participação da sociedade, esta sim, conhecedora das essências, das objetividades e subjetividades que a vida em seu cotidiano lhe impõe. É aí que entra a governança, no processo de agir, de atuar de forma participativa, em prol do bem comum de um ambiente mais saudável e mais harmonioso. Mesclando-se essas argumentações com a abordagem sistêmica ou sistemismo, que implica entender o fenômeno que se quer trabalhar em um determinado contexto maior, ou seja, como componente de um sistema maior, contexto este também chamado de ambiente. Assim, recorre-se inicialmente ao pensamento complexo e, portanto, traz Morin com um texto de 1996 intitulado Política de Civilização e Problema Mundial, que ao referir-se ao conhecimento e à política se expressa da seguinte forma: a estratégia política requer o conhecimento complexo, porque ela se constrói na ação com e contra o incerto, o acaso, o jogo múltiplo das interações e retroações. Porém, ao se observar essa citação, percebe-se que nela está intrínseca a desordem, o caos e outros elementos que parecem levar à confusão de um viver em sociedade, tendo-se nesse processo a dicotomia homem-natureza, ou seria a relação dessas duas entidades. Bem, vamos tratar agora mais especificamente de governabilidade e governança. Como se pode perceber, o conhecimento é fundamental para tentar impor ordem em sentido amplo, o que inclui a hierarquia. Bem ou mal, as sociedades se amoldam, se fundem na perspectiva desse imperativo global que se projeta através de paradigmas ocultos, via de regra nas ações de governantes imbuídos de suas governabilidades e no contexto ambiental também submissos às suas governanças. Para melhor explicitar esses dois termos, Thomas Gonçalves, 2005, página 3 e 4, que os conceitua da seguinte forma: a governabilidade refere-se mais à dimensão estatal do exercício do poder, diz respeito às condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, tais como as características do sistema político, a forma de governo, as relações entre os poderes, o sistema de intermediação de interesses. O termo governabilidade refere-se à arquitetura institucional, distinto, portanto, de governança, basicamente ligado à performance dos autores e sua capacidade de exercício da autoridade política. Se observadas as dimensões envolvidas no conceito de governabilidade apresentadas por Diniz, 1995, página 394, temos o seguinte, 3 itens. Capacidade do governo para identificar problemas críticos e formular políticas adequadas ao seu enfrentamento. Capacidade governamental de mobilizar os meios e recursos necessários à execução dessas políticas, bem como a sua implementação. E capacidade de liderança do Estado, sem a qual as decisões tornam-se inócuas. Logo, ficam claros 2 aspectos. Primeiro, governabilidade está situada no plano Estado. Segundo, representa um conjunto de atributos essencial ao exercício do governo, sem os quais nenhum poder será exercido. Bom, tratando agora especificamente de governança, vem o segundo ponto.
A governança tem um caráter mais amplo. Pode englobar dimensões presentes na governabilidade, mas vai além. Veja-se, por exemplo, a definição de Melo Apud Santos, 1997, página 341. Refere-se ao modus operandi das políticas governamentais, que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato político, institucionais do processo decisório, a definição do mix apropriado de financiamento de políticas e ao alcance dos programas, geral dos programas. Como bem salienta Santos, 1997, página 341, o conceito de governança não se restringe, contudo, aos aspectos gerenciais e administrativos do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho do Estado. Dessa forma, a governança refere-se a padrões de articulação e cooperação entre outros atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações dentro e através das fronteiras do sistema econômico, incluindo-se aí não apenas os mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como partidos políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais, diga-se, de fornecedores, de famílias, de gerentes, hierarquias e associações de diversos tipos. Ou seja, enquanto a governabilidade tem uma dimensão essencialmente estatal, vinculada ao sistema político institucional, a governança opera num plano mais amplo, englobando a sociedade como um todo. Percebe-se, pois, que há a interseção com a gestão, que no caso é a ambiental. Logo, no desenrolar desse texto, merece esclarecer-se um pouco o que se entende por gestão ambiental. Toma-se como referência Philippe Júnior e Colebruna, 2004, página 699, página 700, em seu livro de curso de gestão ambiental. Os mesmos colocam que os vocábulos gestão e ambiental provêm do latim. Assim, gestão originou-se de gestione, que exprime o ato de gerir. Gerir é um verbo, cujo significado é de gerência sobre, administrar, reger, dirigir. Desses sinônimos, o mais usado é o substantivo derivado gestão, ou seja, o ato de dirigir e de administrar. O vocábulo ambiental também tem origem na língua-mãe latina. É o adjetivo aplicado para referir-se às coisas do ambiente, tanto ambiente construído quanto ambiente natural. Considerando-se que ambiente é tudo que está ao redor, ficou estabelecido que o conceito de gestão ambiental é o ato de gerir o ambiente, isto é, o ato de administrar ou reger as partes constitutivas do meio ambiente. Philippe Júnior, Colebruna, 2004, página 700. Observe-se que o ato de gerir implica ação, que por sua vez exige também uma gestão. A gestão da ação pode ser melhor compreendida com a seguinte passagem. Considere um barco, deslizando em um lago. O vento soprando em suas velas. De repente, o vento muda de direção. O capitão não pode controlar a mudança do vento mais do que os cientistas podem controlar as órbitas dos asteroides. O que ele pode fazer, no entanto, é agir para controlar o barco, virando-o para recapturar o vento em suas velas. O capitão está gerenciando suas ações para enfrentar a mudança. Redwood et al., 2000, página 4. As ações, então, são cruciais para a gestão ambiental frente às mudanças que se impõem, tanto de ordem natural quanto antrópica. As mudanças que se esperam devem ser de caráter positivo, embora saiba-se que em seu contexto há a dinâmica intrínseca, condicionada à sociedade, à política e aos instrumentos de governabilidade como leis, decretos, regulamentos e outros. Nessa direção, tem-se o envolvimento participativo da população
nas decisões e ações necessárias à gestão ambiental, que no caso do Brasil só se deu a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido, os municípios são reconhecidos enquanto entes federados e responsáveis por conjunto de competências para as mais diversas políticas públicas. O contexto político da época era de redemocratização do país e reconstrução da legitimidade do Estado. Assim, aproximar as decisões acerca das políticas públicas da população, ou seja, descentralizar as políticas públicas e abrir espaços para a participação cidadã. Era uma forma de criar mecanismos para a reconstrução democrática do país. Desencadeiam-se, assim, na política ambiental, dos movimentos da descentralização das ações governamentais e da participação social. Leme, 2016, página 148. No entanto, as disparidades regionais também se fizeram presentes, de tal forma que nas regiões de maior desenvolvimento econômico e social do país, essas iniciativas de participação aconteceram e se estabeleceram de forma mais diretiva e apresentando resultados ora mais, ora menos eficazes. Em outros, infelizmente, tiveram e têm ainda certa eficácia de forma pontual, podemos dizer que mais em áreas socialmente pulverizadas e politicamente mais diversas. Por sua vez, o interior propriamente dito continua, embora muitas vezes disfarçado, imbuído nas ideias e costumes coronelistas, verdadeiramente fechados em si mesmo, praticando, em alguns casos, a política da participação popular, através da escuta coletiva em assembleia pública, mas se mostram intangíveis em sua ação, permanecendo em sua maioria não atendendo adequadamente à esperada demanda dos princípios de gestão ambiental. Trazendo sua citação de Castells, essas características não são exclusividade do país. Ele afirma que a experiência desmente a visão romântica do local como âmbito de democracia e participação. Em todo o mundo, os governos locais e estaduais são frequentemente os níveis mais corruptos da administração. Entre outras razões, porque as redes pessoais se mantêm com mais força no nível federal e assumem competências do urbanismo e da gestão do solo, setores de atividades mais suscetíveis à captura da administração por interesses privados. Entretanto, segundo o autor, evidências empíricas parecem demonstrar que a proximidade do governo e dos cidadãos no âmbito local permite controle social mais transparente e reforça as oportunidades de participação política e no limite da relegitimação do Estado. Leme, 2016, página 150. Mas, independente do conteúdo tratado por Leme nesse trabalho sobre governança ambiental do nível municipal, o qual apresenta muitas informações capazes de fazer refletir sobre a eficiência dessas políticas e sua eficácia, toma-se a liberdade de discordar do posicionamento de Castells, quando ele afirma que a experiência desmente a visão romântica do local como âmbito de democracia e participação. Visto que no nosso trabalho cotidiano de atuação acadêmica se vem contribuindo na formação de professores de geografia especificamente, num campo do interior de uma região ainda em estágio letárgico e de desenvolvimento socioeconômico e também deficitário do ponto de vista ambiental. Mas que se pode influir, observa-se que se pode influir na política local através da ação de egressos e também, por que não dizer, de alguns estudantes ainda em formação. Os graduandos, ao longo do curso, se envolveram e se envolvem em projetos de iniciação científica, visando não somente sua formação acadêmico-profissional, mas, antes de tudo, participar efetivamente da vida de seu município. Procurando, na medida do possível, interagir com os munícipes através de trabalhos de extensão, participação em conselhos populares de decisão
e podendo ainda lançar mão de metodologias participativas, cada vez mais acessíveis ao uso prático pelos interessados. No entanto, não basta ser interessado, isso é apenas uma parte importante. O que vale para a ação e sua eficácia é o apoderamento de conhecimento pelo estudante, e assim ele pode ficar munido de conhecimento para argumentar, barganhar e trabalhar em prol de sua comunidade e de seu município. Para isso, coaduna-se com os ensinamentos de Foucault 2012, quando em sua discussão sobre o ambiente e o lugar, ele enfoca a questão da afeição, insinuando que é preciso gostar, amar e conhecer o seu lugar, para assim poder nele agir, favorecendo sempre a harmonia, o bom viver, e pode-se assimilar que dessa forma é possível deixar para o futuro um lugar propício e adequado aos seus habitantes. Pode parecer muito petulante afirmar que se está colhendo frutos dessa iniciativa particular. Quiçá em breve possa se apregoar os 4 ventos que estamos no caminho certo e ouvindo a natureza agradecer através da felicidade de seus usuários, sejam humanos, sejam os demais animais, plantas e toda a biosfera. Trabalhando-se as mentes na direção do bem e dos bons valores, pode-se dizer que se está tendo ação, participação, gestão, eficiência e, por que não dizer também, eficácia. Para finalizar esse trabalho, coloca-se um dizer encontrado no livro Gestão da Ação, que considera-se muito pertinente. Vida é ação. Gerenciar uma ação é um processo de reconceber e reorganizar velhos métodos. Afeta sistemas, estruturas e processos. Afeta também pessoas, incluindo os gestores da ação. Euforia, frustração, entusiasmo, desapontamento, todas essas emoções e outras vêm à tona durante uma ação. Por quê? Porque isso é vida. Hegel et al., 2000, página 173, num livro chamado Gestão da Ação. Bem, é isso. Acredita-se ter contribuído, mesmo que timidamente e de forma muito introdutória, para o entendimento sistêmico da governança ambiental. Deixo um agradecimento especial para a ANAP e aos participantes do referido evento, bem como a todos que se dispuseram a ouvir essas palavras. Muito obrigada.